Chama na Botina, o seu programa semanal, e essa semana a gente tá com convidados dentro do estúdio, que é maravilhoso, que a gente ama, porque a gente troca essa energia, e a gente tá com pratas da casa, né? Porque assim, prata da casa trazendo coisas para que a nossa pecuária seja ainda maior e melhor, né? Porque a pecuária nossa do Maranhão já é bem grande, livre da aftosa, tem tanta coisa boa, tem muita coisa boa acontecendo, né? E eu sei que essa prata da casa é uma prata da casa que provavelmente muita gente, na hora que eu falar o nome, a pessoa vai falar assim: ah, eu já ouvi falar. Eu, por exemplo, já conheço de muito tempo, que era uma pessoa que, sabe aquela pessoa que você ouve muito falar, né? Doutor Valtinho. Eu falei, um dia eu vou conhecer esse homem. Na verdade, eu já tinha visto em eventos, né? Mas é um prazer, né, Lara, para nós termos você, principalmente aqui, porque assim, é prata da casa, é um cara que eu sei que tá conduzindo um trabalho muito bom, né? Eu ouço muitas referências boas aí de produtores, né, que contratam a consultoria, e principalmente ainda trazendo eventos, trazendo o Giovanni aqui também para Balsas, né, para contribuir ainda mais com a pecuária maranhense. E aqui a gente faz o seguinte: aqui a gente não apresenta os nossos convidados, aqui os nossos convidados se apresentam, e eu vou começar por você, doutor Valtinho. Por favor, se apresente, conte aí seu nome e sua história para os nossos ouvintes. Opa, Diana, obrigado pelo convite. Lara, obrigado. Giovanni, prazer estar contigo. É bom ser prata da casa, né? Porque a gente é da região, né? Diana conhece as dificuldades da região. Eu sou de uma cidadezinha muito próxima daqui, chamada Sambaíba, né? Nasci de uma região chamada Ilha de Balsas, na Sambaíba, né? Então tem esse orgulho de ser sambaibense, né? E eu saí muito jovem, saí com 7 anos de idade de Sambaíba, fui estudar em Imperatriz, né? E eu sempre tive essa paixão pelo agronegócio. Normalmente quem está no agronegócio, agronomia, zootecnia, né, advém da roça, advém do agro, e eu não sou diferente, né? Tive da roça. E aí com 7 anos cheguei em Imperatriz, cursei o 2º grau em Imperatriz e tive o privilégio de me graduar em veterinária em Belém, no Pará. Então eu me graduei em veterinária em Belém pela Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, e depois da graduação tive a oportunidade de fazer pós-graduação na Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Fui para lá, me pós-graduei em reprodução, fiquei 3 anos dentro do laboratório de reprodução, mexendo com transferência de embrião, coleta de sêmen de touro, inseminação artificial, ultrassonografia. E para mim foi um aprendizado muito grande, foi uma coisa espetacular na minha vida, porque me deu muita bagagem para a gente tomar decisões assertivas dentro das propriedades, enfim, partir para o mercado, né, Diana? É muito difícil, é muito competitivo, é muito disputado, e me deu essa base muito boa. E depois que eu saí de Viçosa, tive a oportunidade de ficar 10 anos dentro de uma propriedade italiana. A propriedade era da Itália, com sede no Brasil, em Jataí, no Goiás. E eu fiquei 10 anos como veterinário e gerente de produção de gado de corte, administrando 30 mil cabeças de gado. Então, para mim foi um desafio muito grande, porque a gente saiu da academia, saiu da universidade, de uma pós-graduação, e de repente a gente estava dentro de uma propriedade com 30 mil cabeças de gado e tendo que tomar decisões assertivas que envolviam muito dinheiro. Então, isso para a gente foi uma escola, foi formidável. E quando eu estava no Goiás, eu tive a oportunidade de passar 2 anos em São Paulo, na USP, em São Paulo, em Piracicaba, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, né? Ainda tive a oportunidade de me fazer pós-graduação em nutrição e pastagem. Toda a parte de produção, né? Isso me deu um know-how ainda maior para a gente ver o sistema de produção como um todo, reprodução, nutrição, pastagem, ou seja, tudo que envolve o sistema de produção. E graças a Deus a gente hoje está aqui, na nossa terra natal, né? Prestando consultoria, vendo o potencial que é o sul do Maranhão, que é formidável, a nossa terra é formidável, né? E a gente está tendo esse prazer, Diana, de estar aqui novamente. E aí veio a ideia de um evento, né? Não é o primeiro, pelo que eu sei, e trazendo aí o Giovanni, então, hoje.
Pois é, a gente, depois que a gente chegou para cá, para Balsas, a gente firmou várias parcerias e empresa nenhuma anda só, né, gente? Empresa nenhuma anda só. A gente precisa de parceiros bons, parceiros sólidos, com credibilidade, né? E o Giovanni está aqui hoje representando um grande laboratório que é a Virbac, né? Virbac Saúde Animal, e a Geis, que é o mesmo laboratório do Giovanni, manifestou a vontade de fazer um evento aqui em Balsas. Palestra, falou: Valtinho, a gente queria que você desse uma força para nós nesse evento, você que conhece os produtores da região, sabe os temas que são muito importantes, são pertinentes aqui na região, e eu queria o seu apoio. E aí a gente se prontificou a fazer um evento hoje que vai acontecer às 19 horas lá no Hotel 10, 2 palestras muito importantes. Giovanni vai estar falando sobre sanidade na reprodução, voltada para a reprodução. Vai ter uma palestrante do Minerva Foods, que vai falar sobre o mercado pecuário, a tendência da pecuária para 2026, o mercado do bezerro, o mercado da arroba do boi. Então vai ser um evento muito bom, tem vários convidados, muita gente, se Deus quiser vai ser um evento fantástico. Eu vou só fazer um parênteses, uma observação, que hoje nós estamos gravando essa entrevista no dia 7, aproveitando, né, a presença, né, do Giovanni aqui em Balsas. Então, como ele veio para o evento, então nós aproveitamos para gravar, porque essa entrevista na rádio ela vai ao ar somente no sábado. Então, no sábado, quando vocês estiverem ouvindo essa entrevista, esse evento já aconteceu na terça-feira à noite, tá? Então, só para deixar um parênteses aqui para os nossos ouvintes, que aí depois, quem quiser também buscar informações, vai procurar depois diretamente ao Dr. Valtinho. E aí eu passo agora a palavra aqui para o Giovanni, né, para se apresentar e falar um pouquinho aí da sua história. Oi, Diana, muito bom, obrigado pelo convite, até da gente poder estar aqui compartilhando e na verdade, compartilhando informações. Eu acho que é a essência para a gente conseguir construir uma pecuária melhor, e não só pensando em pecuária, mas qualquer área, é justamente compartilhar informações aí e para a tomada de decisão dentro da fazenda. E eu atuo atualmente como gerente técnico na Virbac, sou médico veterinário de formação, já sou do interior de Santa Catarina, mas atualmente resido em Curitiba, e aí acabo dando suporte para a equipe Brasil da Virbac. Já fiz algumas especializações, fiz mestrado, atualmente sou aluno de doutorado em reprodução animal também. Então o intuito até do evento hoje é a gente poder trazer informações que possam melhorar a rentabilidade dentro da atividade da pecuária, e eu faço isso, já atuo no mercado veterinário há mais de 20 anos. Outro dia eu estava até buscando informações aí para ver quantas palestras eu já teria feito na minha vida, e com certeza passa de 1.200, 1.300 palestras, e onde cada evento desses a gente acaba também adquirindo conhecimento, entendendo diferentes sistemas de produção e trazendo informações para melhorar os sistemas de produção. Então isso dá um orgulho bastante grande, porque quando a gente vai numa determinada fazenda e a gente apresenta o plano, e esse plano é executado, esse plano sanitário, às vezes a estratégia, isso dá certo, isso dá uma confiança muito grande, até como pessoa e também como profissional, para continuar oferecendo os produtos e saber que isso realmente dá certo e que isso traz uma melhora dentro da atividade da pecuária, seja de leite, seja de corte. Eita! Hoje a gente fica assim, né? O trem esquentou de verdade. Mas assim, prazer ter vocês dois aqui. Para nós é sempre gratificante. Todas as vezes que a gente traz notícias sobre a questão da pecuária, a gente fica feliz, porque o Maranhão está fazendo seu papel direitinho, né? Ele está seguindo a risca, carteira, eu falo, brinco, ele já ganhou a estrelinha de menino bem comportado, de aluno que está fazendo a coisa certa. E vou fazer uma pergunta para você. Eu vou falar Walter, porque eu não tenho, acho, essa intimidade. Eu também não tenho, mas porque todo mundo chama Valtinho. Aí, perdão, se... Não, eu acho que ele não se importa, que eu ainda não consegui. Mas é isso mesmo, o pessoal me conhece mais como Valtinho mesmo. E assim, como você falou antes, né? Foi criado já na roça, já com essa questão, esse bichinho que sempre pica a gente. E nós ficamos muito felizes quando vemos
como a gente leva o nome da região. Quando eu falo, né, eu não falo só Balsas, eu falo o Maranhão inteiro. E você ficou muito tempo fora, ficou numa região que a gente sabe que, produtivamente falando, tanto de grãos quanto de rebanho, o Goiás sempre teve nos topos, né? E depois que você voltou, assim, o que você acha que a gente está? Como é que está o nosso estado? Como é que está a nossa pecuária? Como é que tá os pecuaristas aqui? Como é que você viu isso esse tempo todo fora? Claro, o Maranhão, ele é um estado de grande potencial. Gigantesco. O Maranhão é um estado de potencial gigantesco. As pessoas que residem no Maranhão, a gente que conviveu fora, que tem um paralelo, que tem como comparar, sim, né? A gente vê que o estado do Maranhão ele cresceu muito em todos os aspectos. A agricultura nem se fala, né? A agricultura, isso aí já é consolidado, né? Mas a pecuária do Maranhão tem desenvolvido bastante e ainda vai crescer muito, principalmente a nossa região. Balsas vai ser um pool de pecuária. Nos próximos 5, 10 anos, vocês vão ver a diferença da pecuária de Balsas. Para você ter uma ideia, Balsas é o segundo maior rebanho bovino do Nordeste. Aproximadamente aí 8 milhões de cabeças. Só perde para Bahia. Já tem mais, já está nos 10 milhões. Já está nos 10. Só perde para Bahia, né? Maranhão chove na média 1.200, 1.300 milímetros por ano. Né? A nossa região do Mato Preto, que é o Cerrado, né? Que é o Cerrado, né? Chove faz safra e safrinha. Sim. Aliás, faz 3 safras, faz uma safra de soja, uma safra de milho e uma safra de boi. E a safra de boi. Né? Então, qual é a região do Brasil que tem esse privilégio de colher 3 safras? Então, o estado do Maranhão é um estado que tem um potencial de produção gigantesco. Segundo maior rebanho bovino do Nordeste, mega produção de grãos, o porto de Itaqui, que é um porto que exporta para o mundo todo, né? Então a gente está em uma região altamente privilegiada. Agora, a gente olhando a tecnologia que existe em Goiás, Mato Grosso, a gente vê que o Maranhão, o produtor maranhense, principalmente o pecuarista, ele, como em geral, ele ainda não criou a coragem, talvez, digamos assim, de botar uma pitada de tecnologia da porteira para dentro, Diana. Falta essa pitada de tecnologia da porteira para dentro. Só pra gente ter um número, né? Isso é dados da Embrapa, né? Isso é dados da Embrapa, que nos próximos 30 anos, 50% dos pecuaristas brasileiros vão desaparecer. 50% dos pecuaristas brasileiros vão desaparecer. O que é isso? É baixa produtividade. Baixíssima produtividade. Os custos que vai ter que tem dentro da porteira para dentro, se a produção de ela não acompanhar, o pecuarista vai sumir da atividade. Só para você ter um número, hoje a pecuária brasileira ela produz aí 4,77 arrobas por hectare ano. 4,77 arrobas por hectare ano. É muito baixa a produtividade. É muito baixa. Qual que é a referência? Olha, hoje, em sistemas bem intensivos, você chega a produzir até 48, 50 arrobas por hectare ano. Em sistema bem intensivo. Ou seja, quando a gente compara, as pessoas têm o hábito de comparar, né, uma agricultura bem tecnificada com uma pecuária degradada. São sistemas de produção completamente diferentes. Quando a gente começa a botar uma pitada de tecnologia e a gente começa a sair de 1 UA por hectare, um UA por hectare, um animal de 450 quilos, né, por hectare, e você sobe para 2, 3, 4, 5, 6, 10 UA por hectare, a gente vê que esse sistema ele é altamente competitivo com o grão. Ele é altamente competitivo e tem dados de várias fazendas que a conta é igual ou a pecuária ainda supera. Então, o produtor maranhense, a nossa região, o estado do Maranhão como um todo, se ano a ano a gente adotar essa pitadinha de tecnologia da porteira para dentro, acreditar nisso, Diana, não tem quem segure o estado do Maranhão, porque chove muito, né? Tem muito potencial, e tem terra fértil, terra boa, mas falta o produtor maranhense acordar para a tecnologia, não o maranhense, o produtor brasileiro em geral, falta acordar para a tecnologia. E quando trabalha com tecnologia, é uma atividade bem segura,
é uma atividade que remunera bem o capital investido, né? Comparando, então muitas vezes o produtor ele vê outras atividades comparando a pecuária sem tecnologia, e aí qualquer outra atividade fica mais atrativa. Se for botar soja, se for botar milho, se for botar eucalipto, se for botar cana, fica mais atrativo, mas ele não está fazendo a conta que se ele investiu mesmo tanto na pecuária, ele tem uma rentabilidade, uma segurança muito maior dentro do sistema de produção. Você falou isso, e aí pegando também até a fala mesmo do Dr. Valtinho, a gente falou um pouco até do cenário realmente local, mas você tem uma visão um pouco mais nacional, mais amplo, mais macro, e até porque assim, a gente acabou dentro de um cenário que uma coisa é quem quer produzir, né? Então a gente tem ainda aquele pecuarista de antigamente que ainda não acordou, que são poucos, eu acredito que é uma minoria. Eu não sei se isso procede. E qual que é a percepção que vocês têm da pecuária hoje e nos próximos 10 anos, por exemplo, 5, 10 anos? É muito difícil da gente afirmar isso de que não, os produtores estão usando tecnologias. Então, existem produtores em regiões altamente tecnificadas que ainda não aderiram à tecnologia, e produtores que estão em regiões assim que você diz, aqui eu não vou encontrar ninguém com tecnologia, você encontra a adesão. Então, vai muito da cabeça de cada pecuarista. E já saíram muitos, o Walter comentou, né, que saíram muitas pessoas da atividade. Vão sair muitas pessoas, mas já saíram muitas também. Mas está entrando muito também. Na verdade, é muito difícil de afirmar quanto que realmente está entrando. O que você vê é o seguinte, minha visão, tá? Que o valor da terra, ele subiu muito nos últimos anos. Teve uma valorização muito grande. Então, pro produtor que tem aquela 1 UA por hectare, e ele faz a conta, e a pecuária nesse sistema, ela não remunera muito bem. E não só 1 UA por hectare, mas 1 UA ineficiente. Aí a gente coloca muito os indicadores ou técnicos, por exemplo, a taxa de desmame. E a taxa de desmame média no Brasil, segundo informações do IBGE, que talvez não estejam não sejam 100% precisas, ela está na ordem de 58%, ou seja, de 100 vacas eu tenho 58 bezerros desmamados. Para a gente ter uma ideia, Estados Unidos está na ordem de 80. Então, além da gente não aproveitar a área, a gente ainda deixa a desejar quando coloca a quantidade lá de 1 unidade por hectare. Então, ela acaba limitando em várias frentes, tanto no aproveitamento da área quanto na eficiência. E aí hoje já tem fazendas bem tecnificadas que já estão preocupadas em quilos por hectare produzido, como o Walter colocou, ou então eu vou desmamar uma quantidade X de bezerros, que esses bezerros tenham um peso maior e que sejam bezerros saudáveis, e que isso vai tornar a fazenda mais produtiva. Agora, que com certeza é uma tendência de sair muito produtor da atividade, isso é fato. E até quando a gente busca informações, até hoje mesmo a gente vai ter uma informação de mercado talvez mais atualizada aí, mas as informações o ciclo de alta acabou, tá batendo, o ciclo de baixa, quer dizer, acabou, tá abatendo um monte de fêmeas. Mas será que isso não é uma diminuição do rebanho que os produtores estão deixando, às vezes, de crescer o rebanho, estão tentando diminuir, e aí, consequentemente, abate um monte de fêmeas? Então, será que a gente está no fundo do ciclo de baixa mesmo? Isso é uma coisa que ninguém consegue afirmar. A gente acaba não tendo uma bola de cristal com essa informação para dizer o que vai acontecer amanhã, né? Mas são fatos que tangem a pecuária e as premissas até para investir. Mas o fato é um só: quem trabalha da porteira para dentro, ele consegue ganhar dinheiro com a pecuária. Isso independente se é ciclo de alta ou de baixo. Quem faz o plano certinho e executa, ele consegue ganhar dinheiro com atividade muito bem. Gente, esse bate-papo é muito gostoso. Esse bate-papo é gostoso demais, é interessante. Quando a gente fala em tecnologia na pecuária,
agropecuário. Eu ia falar assim, eu falei, a gente tá falando de tecnologia. Tinha que dar um exemplo aí. E aí, assim, o nosso programa aqui, até pro Giovanni também entender, ele atinge os mais diferentes públicos, né? E a gente precisa, é uma coisa que a gente, nossa obrigação é nivelar todo mundo. Então, assim, quando a gente fala de tecnologia na agricultura, normalmente as pessoas acabam associando ali com um trator, né, com um equipamento, com os maquinários e tal. Não faz muito tempo, há mais ou menos um mês atrás, nós fizemos uma entrevista aqui, inclusive lá do Rio Grande do Sul, né, que nós estávamos falando sobre rastreabilidade, e a rastreabilidade, inclusive, na questão do gado também. E aí, quando a gente fala de tecnologia, o que é tecnologia para a pecuária hoje? A gente está falando aqui sobre a questão de tecnologia, né? Vocês citaram essa palavra diversas vezes, e aí a gente sempre traz aqui um nivelamento pensando no público como um todo. Até porque a gente tem ouvintes de todos e a ideia do nosso programa sempre foi o de conectar cidade, campo, cidade. Então, para a gente nivelar todo mundo, quando a gente fala de tecnologia, se a gente fala isso dentro da agricultura, normalmente a gente acaba associando lá com o trator, com o drone, que o trator anda sozinho e tudo mais. Dentro da pecuária, o que é tecnologia, ou quais são as coisas que eu associo com essa palavra? Porque, né, às vezes a pessoa pensa assim, não, mas então tecnologia é aquele botãozinho que eu coloquei lá na orelhinha do animal e estou controlando ele. Então, o que é a tecnologia para a pecuária? Que pergunta boa, Diana. Essa pergunta é muito boa para a gente, que é uma empresa de consultoria, e hoje a gente presta consultoria para 55 fazendas, desde fazenda pequena, média e grande, até chácara. Pessoa que tem 5 vacas, a gente presta consultoria, né? E o que é que quando a gente fala em tecnologia, a gente tem que olhar muito a cabeça do produtor, porque às vezes o produtor, uma coisa é você conhecer a tecnologia, e outra coisa é você conhecer a tecnologia e acreditar que essa tecnologia dá retorno da porteira para dentro. São duas coisas completamente diferentes, tá? Grande parte dos produtores não conhece tecnologia. Grande parte dele, por incrível que pareça, não conhecem tecnologia. Se a gente falar, você conhece pastejo rotacional? Você fala assim, não conheço. Inseminação artificial, você já ouviu falar? Não, nunca ouvi falar em inseminação artificial. Então, eles não conhecem. Grande parte deles não conhece tecnologia. E quando a gente pergunta, você conhece inseminação artificial? A gente fala assim, conheço. Você acredita? Não acredita em inseminação artificial. Olha só, uma coisa é você conhecer a tecnologia, outra coisa é você conhecer a tecnologia e não acreditar nela. Que ela funciona. Por que você não acredita nela? O que aconteceu? Às vezes, a pessoa sabe da inseminação artificial, mas ele está tão acostumado com o touro na fazenda que ele acha que o touro realmente é o que resolve o problema dentro da fazenda, né? E quando a gente fala, você ouviu falar em cerca elétrica? Não, nunca ouvi falar em cerca elétrica. Você conhece? Conheço, já vi cerca elétrica. Você acredita? Não acredito em cerca elétrica. Então, existe o produtor que não conhece e o produtor que conhece e não acredita, né? E tecnologia dentro da pecuária, igual você falou, né, não precisa ser coisa sofisticada. Não precisa ser coisa sofisticada. É um feijão com arroz bem feito da porteira para dentro. Esse feijão com arroz bem feito da porteira para dentro, ele faz toda a diferença no sistema de produção. Toda a diferença no sistema de produção. Eu vou dar só um exemplo. Dentro de uma propriedade, olha só que coisa fácil de você fazer dentro de uma propriedade e que não requer custo nenhum, Diana. Não requer custo nenhum. Você tem suas vacas. O que custa você separar vaca parida, que está com bezerra ao pé, de vaca solteira, que não tem bezerra ao pé? Isso tem custo para você na propriedade? Zero. Zero custo. O seu vaqueiro já está lá, não tá? Tá. As cercas você tem, não tem? A única coisa que eu quero que você separe dentro da sua fazenda é vacas que estão com bezerra ao pé e vacas solteiras sem bezerra ao pé. Porque nutricionalmente, exigência nutricional, né? Uma vaca parida tem exigência nutricional diferente de uma vaca solteira. A vaca solteira emprenha muito mais fácil, tá certo? Emprenha muito mais fácil. Então, se eu colocar minhas vacas solteiras, digamos, 100 vacas solteiras com touro durante 90 dias, quem emprenhou, fica na fazenda. Quem não emprenhou, eu vou descartar.
Pronto, é muito fácil. O que ele gastou com isso aí? Nada. Só observação. Só observação. Isso é tecnologia. Isso é tecnologia e barata. Observação e treinamento das equipes para eles fazerem, né? Isso. O que custa você dizer assim, ó, olha, vaqueiro, olha, Pedro, que é o meu vaqueiro, né? Olha, Pedro, que é o meu vaqueiro. Quando o pasto entrar, quando o gado entrar nesse piquete, você vai pegar uma réguazinha e vai medir a altura dele. E vai medir na saída dos animais. E você vai me passar a altura de entrada e a altura de saída. Qual o custo financeiro? Isso aí, 0. E isso é tecnologia. Isso é tecnologia. Se souber usar a informação. Se souber usar a informação, tá certo? Então, o arroz com feijão bem feito, lá dentro, da porteira para dentro, já lhe dá um avanço para você ter remuneração e grande. O que o pecuarista não pode é ficar com uma vaca, aquela inquilina que não paga aluguel. Pode falar da inquilina que não paga aluguel? Não usando na vaca. É aquela inquilina que não paga aluguel. Tá lá comendo, bebendo e tudo mais, e ela não dá retorno nenhum para você. Como é que você vai avaliar se essa vaca tá dando retorno ou não? Ou seja, você está criando animal de estimação ou algo para lhe dar um retorno? Porque está parecendo mais animal de estimação. Porque animal de estimação que a gente tem custo com ele, né? É por isso que não dá retorno nenhum. Por isso que dizem que não dá para dar nome. Para não ter apego. Então, existe um nível tecnológico maior que aí a gente já começa a dizer assim, olha, vamos fazer um ultrassom. Sim. Do seu rebanho. Aquelas vacas que ficaram solteiras, que ficaram 90 dias com touro, e aquelas vacas paridas que você deu 120 dias, 5 meses com touro, você tira o touro e vamos fazer o ultrassom para saber quem ficou prenha e quem ficou vazia. O Valtinho, o que eu vou gastar com isso? Você vai gastar um salário mínimo. A diária de um veterinário que trabalha com ultrassonografia. Isso é caro ou barato? Depende do ponto de vista de qualquer um. É menos do que um bezerro. Exatamente. É menos do que um bezerro. Se a gente botar aqui um bezerro hoje custa R$2.500, um bezerro bom, um bezerro de inseminação artificial, de IATF. E o custo de manter a tal da vaca lá sem. E o custo de manter a tal da vaca. Então, se você paga R$1.500, R$1.508 para um veterinário hoje ir lá e fazer o ultrassom dessa vacada, você toma N decisões em cima de R$1.500 que custa menos do que um bezerro. Até porque ele não vai lá fazer o ultrassom de uma vaca só. De uma vaca só. Ele vai fazer eu vou fazer um comentário que talvez eu não devesse fazer, mas é assim. A gente sabe que a gente tem ouvinte de todo tipo e talvez a pessoa fale assim, nossa, mas trata a vaca só desse jeito, quer dizer que se a vaca não emprenhou, ela não serve. Ela não serve para a reprodução, ela não serve para aquele fim que é o objetivo, porque afinal de contas, a gente já mencionou aqui, não é animal de estimação. É um sistema de produção e a gente está falando aqui é uma empresa. Você tem um animal que está ali para reproduzir. Se ele não reproduz, eu vou retirar. E aí, é só para as pessoas pensarem também que é assim: você não leva ninguém para sua casa para dar comida, para levar para sua casa, para dar moradia, e mesmo sendo às vezes um morador de rua. É a mesma coisa. Para a pessoa que está ali como empresa, ela tem um custo. Se ela tem aquela vaca ali que não está reproduzindo, ela está ali, ela está consumindo, né? Você falou, é inquilina que não paga aluguel. Você mantém alguém no seu imóvel físico dentro da cidade com um inquilino que não paga aluguel? A comparação é na mesma proporção, né? Então, assim, é só para as pessoas também pensarem que, assim, o que a gente está falando aqui é de empresa, a gente está falando de negócio, né? Agora não, tem aquela pessoa que cria e não faz esse acompanhamento, não sabe nem se a vaca alguma vez já pariu e tá tudo bem. Ok, quer manter suas 5 vacas lá desse jeito? Você saiba que você tem um custo e que para a pessoa talvez isso esteja ok, esteja tudo bem. Mas aqui a gente está falando realmente assim como na agricultura, que você planta um pé de milho e você quer que ele comer do milho que ele vai reproduzir, a mesma coisa da vaquinha, a gente quer que o bezerro para continuar reproduzindo, para continuar comercializando e rodando esse mercado. Giovanni, e aí, tecnologia no seu mercado? Então, isso é bastante complexo de falar. Por que é complexo? Porque a palavra tecnologia, ela assusta um pouco. Então, quando a gente fala de tecnologia, vamos pensar o seguinte: o que é tecnologia
para quem tem monta natural, como o Walter estava falando, que vai ter um monte de produtor aí. Tecnologia, talvez para um produtor, seja fazer um exame andrológico no touro, validar um touro na entrada, fazer uma estação de monta. Já a tecnologia, para quem já tem uma genética muito boa, é você fazer uma transferência de embrião, talvez fazer um clone dentro do teu sistema de produção da tua melhor vaca lá. Então, a tecnologia, ela tem diferentes níveis de implementação nos 3 principais aspectos, que é o que? Sanidade, nutrição e gestão de pessoas. Assim como quando a gente vai em propriedades que tem todos os colaboradores da fazenda, que eles têm um aplicativo no celular que eles registram todas as informações que ocorrem. Um bezerro deu diarreia, qual o número do bezerro, já lança instantaneamente. Mas isso não significa que eu anotar numa simples caderneta não me dê uma informação que, com base nessa informação, eu vou poder tomar as decisões futuras. Então, agora, a grande questão é ter esses dados. Eu acho que a pecuária, a grande sacada do negócio é a grande maioria das fazendas não tem informações dentro do sistema de produção. Quais informações? Quantas vacas é que eu submeti? Até sabe muitas vezes quantas vacas botou na estação, mas não sabe como é que foi o DG final, não sabe como foi o nascimento, como é que foi a taxa de natalidade, não sabe como é que foi a taxa de desmame, que até hoje é o tema que a gente vai comentar lá no nosso evento, né, Valdo? Para mostrar para o produtor que aonde que está o furo dentro do negócio. Por exemplo, eu falando em tecnologia de sanidade, e aí tecnologia de sanidade é o que? Fazer esse monitoramento, entender como que estão acontecendo essas perdas, e aí tomar uma ação, que é o que? Supostamente a utilização de uma vacina, por exemplo, a gente tem a Bovigem Repro Total, uma vacina reprodutiva, que vai controlar esses problemas e, obviamente, entregar um resultado final melhor que compense o financeiro desse investimento e consiga entregar mais bezerros. Aí outra questão de tecnologia, vocês querem o que mais simples do que uma cura de umbigo de bezerro? É uma coisa muito simples, requer o que de tecnologia? Requer um iodo, um produto específico para você fazer esse manejo, e isso resulta numa qualidade de bezerros muito superior, bezerros mais saudáveis, bezerros que têm menos risco de ter uma diarreia, uma pneumonia, bezerros com menos risco de artrite, ou seja, eu desmamar um bezerro mais saudável. Então, a questão o nome tecnologia, ele acaba assustando um pouco, mas é o básico bem feito, é fazer o arroz com feijão bem feito e monitorar isso dentro do sistema de produção. Outra coisa que tem hoje tirado o sono de bastante gente é a gestão de pessoas, por exemplo, dentro das fazendas. Então o pessoal tem uma dificuldade muito grande de encontrar pessoas que sejam qualificadas, que estejam empenhadas em fazer. E aí a gente faz bastante treinamento em fazendas, e aí quando a gente faz um treinamento, você tem uma aceitação muito grande daquela informação. Só que parece que depois de 20 dias aquilo é deletado e isso não é mais aplicado. Então, fazer isso ser implementado, coisas simples, mas serem executadas de uma maneira sistemática, e isso está provado. Se isso é implementado, é igual o Walter comentou, o momento de sair e entrar do pasto, a separação de vacas. Então é uma coisa muito simples, mas ainda assim não é implementada, e isso evolui bastante financeira. Você tem uma melhor gestão dentro do teu sistema de produção, fazendo um arroz com feijão bem feito, que vai muito bem. Você falando nessa questão de mão de obra, era uma pergunta que eu ia fazer também para os dois, principalmente o Walter, que o Walter está, né, nessa questão da consultoria, ele está tanto fora quanto dentro da porteira, e eu achei interessante você falar de produtor de 5 cabeças, 2.000, 10.000, porque uma coisa que a gente sempre bate aqui, né, Diana, a falta que hoje faz o extensionista. Né? Isso é uma falta muito grande, que foi uma coisa que a Embrapa fez e daí foi se perdendo, porque isso é importante para o pequeno, para aquele que ainda tem
aquela coisa, mas sempre foi feito assim, meu pai fazia assim. Você com certeza deve conhecer a Rossi Cavalcante. Mas que eu conheço. Entendeu? Um amigona nosso, um amor de pessoa. Já deu entrevista com a gente E na fala da Rossi com a gente, ela justamente fala isso, que ela também se formou no Pará, né? Do que foi ela chegar da faculdade com o pai dela. Né, assim, a dificuldade que foi ela mostrar outras coisas pro pai até ele começar a aceitar. E ela dizendo que essa transição dela com o pai tá facilitando essa transição dela com o filho. Né, que já está chegando ali também, que são ideias novas, são coisas novas, e ela falou, e essa preparação me fez aceitar isso. Hoje eu estava vendo uma matéria, não li, e quando a Giovanni puxou essa questão da mão de obra, a matéria é o seguinte, se eu não me engano até na DBO, compre rural, mentira, porque um vaqueiro texano faz por 3 brasileiros? Aí eu fiquei pensando, cara, mas o que é a diferença? Eu não li, não deu tempo de eu ler. Eu estava preparando aula, não deu tempo de eu ler a matéria. Mas vocês conversando, eu fiquei imaginando, deve ser justamente essas questões. E a questão da mão de obra é realmente complicada. A gente sempre vê isso aqui. É você falar. E aí o teu funcionário, o teu vaqueiro, o teu colaborador entender, cara, mas pra que ele quer isso? Pra que ele quer que comece o pasto? Sempre foi feito dessa outra forma. E o sempre foi feito dessa outra forma, o pessoal esquece um pouco, né? Tipo a música do Belchior. O novo sempre vem, a gente tem que aprender com o novo, a gente não pode ficar martelando. E o que vocês falam isso quando vocês chegam, né? Você falou treinamento, você que deve estar dentro da porteira com certeza, já passou por muitos vaqueiros. Eles são mais teimosos mesmo? Lázaro, na realidade é o seguinte, normalmente, não generalizando, mas uma grande parte do pessoal que é vaqueiro, né? Ele teve origem na roça, e ele não teve a oportunidade de ter uma escolaridade muito boa, né? Eu peguei exemplo de uma fazenda que eu tinha necessidade, a fazenda crescendo bastante, eu cheguei pro dono da fazenda e falei, olha, a fazenda está muito solta, a gente precisa colocar um software de controle de rebanho para a gente ter gestão aqui dentro, a gente ter dados na fazenda. E ele falou assim, Valtinho, e como é que processa esse negócio? Como é que a gente vai fazer isso? Né? Eu digo, olha, uma grande barreira que a gente vai ter, aliás, ele mesmo falou, Valtinho, meus vaqueiros são semi-analfabetos, tem pouca escolaridade. Como é que a gente vai fazer um programa desse rodar dentro da fazenda? Por incrível que pareça, esses softwares de controle de rebanho, esses aplicativos, eles têm uma facilidade tão grande da pessoa que tem baixa escolaridade aprender, que é uma coisa impressionante. Impressionante. Você treina, os caras levam o aplicativo num celularzinho desse, ele vai lá para a maternidade, antes era numa cadernetinha, igual o Giovanni falou. E essa fazenda, que ela deu um pulo um pouco maior, né? Chovia, a cadernetinha molhava toda, sumiu o número dos bezerros da vaca, virava aquela bagunça danada. E aí eles começaram a pegar o celular e levar para dentro da maternidade, no aplicativo. E o cara, mesmo com pouca escolaridade, que é uma coisa é muito didáticazinha, é só clicar na janelinha e ir abrindo, e aí eles olham o número da vaca, digitam o número da vaca, clica em uma setinha, vai para o número do bezerro. Então, uma coisa muito fácil que para eles achavam muito difícil, era um bicho de 7 cabeças, e hoje é uma coisa muito fácil de se realizar, né? Então, existe pecuaristas, porque a mudança, ela tem que começar pela cabeça do dono da fazenda. Se o dono da fazenda vê dificuldade, os colaboradores vão colocar um bicho papão, um bicho de 7 cabeças. Não vai querer bater de frente. Não vai querer bater de frente. Então a primeira coisa é a gente fazer com que o pecuarista acredite nisso. Que você mova ele para os números. Tente puxar ele um pouco para os números. Eu já cheguei com cadernetinhas, com planilhas, eu falei, olha, eu queria que você anotasse isso e isso pro dono da fazenda. Você anotasse isso. Ele falou assim, não, volta, esse aqui eu não... Esqueça isso, isso aqui eu não vou anotar, não. Eu falei, se isso partiu dele, imagine dos colaboradores dele, né?
fica muito complicado. Às vezes até tem um colaborador que quer fazer diferente, mas aí ele se vê sozinho, daqui a pouco ele... E é muito cultural também, entendeu? Então é cultura e diferentes regiões você tem, muitas vezes acaba tendo um nível até de putz, será que eu vou fazer isso? Um nível talvez de teimosia, não sei se seria teimosia a palavra certa, né? Mas pode ser que seja. E aí, a gente faz bastante eventos, e aí tem algumas regiões do Brasil que você tem independente de ser eu ou profissional, mas muitas vezes, na maioria das vezes, profissionais muito mais renomados, de referências, talvez mundial, e a gente não tem uma bateria de perguntas, por exemplo. A gente não tem perguntas em algumas regiões. E outras regiões, a gente tem um monte de perguntas, mas o assunto é o mesmo. Sim. Então, ele acaba sendo dúvida em todo lugar, porque é um assunto muitas vezes relativamente pouco discutido, que é um tema, por exemplo, que a gente trabalha bastante, que é a questão de diagnósticos na bovinocultura. Quando a gente analisa diagnósticos em suínos e aves, hoje em dia, se você não trabalha com diagnóstico laboratorial, você não vai para frente, porque você não identifica os pormenores que estão os acontecimentos, né, envolvidos ali, as causas sanitárias, né? E na bovinocultura ainda é pouco utilizado, né? Mas é uma tendência de utilizar bastante, até para você ter um poder de decisão maior. Quando você tem a informação, você sabe para que lado que você vai. E aí a gente sabe que não é difundido isso. E mesmo assim, as pessoas não buscam os detalhes da informação. Elas pegam a informação macro e pronto. Então, em algumas regiões é muito mais... isso é muito mais debatido no evento lá. Você tem perguntas e eu particularmente adoro perguntas. Sim. Porque é uma coisa que faz interagir. Que dá a impressão que você falou e ninguém entendeu. Você não sabe se ou todo mundo entendeu ou ninguém entendeu nada, né? Então, e essa mesma cultura de pessoas, ela está relacionada também nas mesmas regiões. O pessoal fala que tem uma facilidade melhor de conduzir esse público, essa gestão de pessoas, de fazer essa gestão de pessoas dentro das fazendas. Então, isso é uma coisa que a gente sempre procurou trazer profissionais para estarem trabalhando nessa gestão de pessoas, mas realmente tem que ser uma informação que impacte bastante e que realmente vire a chave do colaborador ou do dono da fazenda. E aí, às vezes, a gente vai implementar um calendário sanitário, né? Já é trabalhado dentro da fazenda, já tem um calendário, e a gente vai fazer os ajustes necessários e passar. Então, essa informação a gente sempre procura ter ela alinhada tanto com o dono da fazenda, ter ela alinhada com o veterinário da fazenda e ter ela alinhada com o colaborador da ponta lá, porque é ele que vai executar, então ele tem que saber o porquê de fazer aquilo. Não adianta a gente simplesmente falar, agora você vai fazer tal programa aqui, tal vacina no bezerro aqui com 30 dias. Então, mas isso vai me dar um trabalho danado, vou ter que ficar andando com caixa de isopor aqui para cima e para baixo, não. Agora, quando você mostra qual que é a vantagem que ele tem de ele fazer esse programa, que ele vai precisar correr menos atrás do bezerro com diarreia, fazer menos tratamento, o dono da fazenda vai economizar com o gasto com o medicamento e vai economizar com mão de obra e ainda ter um bezerro desmamado, talvez com 20 quilos mais, ou não deixou de perder, ele ganhou em relação ao que deu o problema, sim, por exemplo. Então você começa a mostrar vantagens tanto financeiras quanto vantagens de mão de obra e também para a fazenda permanecer como fazenda de pecuária e não daqui a pouco plantar cana, um exemplo, não sei se aqui tem na região, mas pensando a nível Brasil, plantar cana que vai dispensar o colaborador. Sim, e aí o colaborador vai fazer o que dentro do sistema? Então, ele depende daquela fazenda para ele tá lá como colaborador, sobrevivendo e né,
ganhando o salário dele e tendo a vida dele lá, né? Então, essas coisas têm que ser bem explicadas para você ter uma adesão maior por parte de todos os envolvidos dentro do sistema. Então, isso ajuda bastante, mas mesmo assim, a gente vê fazendas que a vacina muitas vezes foi comprada lá e não foi aplicada. Tá guardada. Tá guardada. Bem guardada, inclusive. Tão bem guardada que até esqueceram. Acontece muito. É interessante porque assim, a gente está falando aqui da questão da pecuária e aí olhando para o cenário, vou trazer mais localmente mesmo para a região de Balsas. E até para diferenciar para as pessoas, assim, a gente, no modo geral, a gente tinha muito pecuária extensiva mesmo, que é essa coisa de ter lá a pastagem, né, os campos. Às vezes a pessoa só tinha realmente um campo, às vezes pouca pastagem. Quando chegava no verão, esse gado, inclusive, muito magro, aí ele ficava naquele desespero para vender, que não é o momento de vender. E a gente vê isso mudando. Acredito que talvez, inclusive, uma migração e muito mais investimento agora em pecuária, com a questão de pecuária intensiva, com a questão agora de ter um frigorífico, né? Então tem essa possibilidade como um novo mercado local. Isso tem mudado a forma como os pecuaristas, ou até quem não é da pecuária, Walter, a pensar a questão da pecuária, e aí trazendo para essas pessoas que que estão começando, ou que tinha pouco gado, mas que está querendo migrar para uma pecuária intensiva, né? No sentido de trabalhar isso mais tecnificado, com mais tecnologia? Tiana, essa pergunta foi muito oportuna, muito boa. Hoje nós temos dois perfis de cliente, dois tipos de cliente. O cliente que ele é pecuarista na essência da palavra. Nato. Ele é pecuarista nato. E nós temos o cliente que ele é lavorista e que está se tornando também pecuarista. Esses dois hoje, na realidade de Balsas hoje, eles com a vinda de Boitel, com a vinda de frigorífico, essas pessoas estão começando a despontar para a tecnologia. Fora outras raças que chegaram aqui também. Fora outras raças que chegaram aqui. Eu tenho clientes que eu pensava que ele ia demorar muito tempo para falar de calcário na área dele. De pastejo rotacionado. Que era o básico. Era o básico. E de 3 anos para cá, se acentuou. Bastante, por incrível que pareça. Se acentuou muito. A gente foi colocando a ideia, lançando essa sementinha, e eles, com esse advento de frigorífico, confinamento, eles começaram a despertar que eles têm que usar a tecnologia para entrar nesse sistema. O outro é o agricultor, que ele, por si só, já tem um pacote tecnológico muito grande na cabeça dele, e quando a gente fala de pecuária intensiva, ele já aceita de bate-pronto. Esse tipo de cliente, ele chega em um patamar. É que a preocupação dele com o solo é muito maior. A preocupação dele com o solo é muito maior. Para você ter uma ideia, nós estávamos em uma fazenda e nós estávamos fazendo IATF, pegando o número das vacas e jogando numa planilha de Excel. E o número da vaca muito borrado na perna, muito borrado. Mas que número é esse? Lavava a perna da vaca, aquele negócio todo. E ele chegou e falou assim: Walter, qual é o sistema que me permite identificar uma vaca em segundos? Digo chip. Ele falou assim: pois no próximo mês meu gado vai estar todo chipado. Tchau. Jogo rápido. Bate pronto. Né? Então você vê até porque ele já sai dali, já entra no Google, já quer saber quanto custa. Já pesquisa tudo. Então hoje a gente tem uma grande parte dos nossos clientes já começando a trabalhar com rotacionado intensivo, fazendo coleta de solo, interpretação de análise de solo, jogando calcário, né? Utilizando inseminação artificial, que muita gente não utilizava, né? Medindo eficiência. A gente já está com esse patamar de cliente. E isso em breve, na região de Balsas, isso vai ser um número muito grande. Eu não tenho dúvida disso não. Tá? Giovanni, em relação a isso e pensando nesse trabalho, porque você trouxe muito a questão da sanidade, né? Na tua fala você é muito contundente em relação a isso. Quando a gente fala dessa mudança, por exemplo, mudando para intensiva,
Normalmente eu tenho melhora, piora? O que acontece com o rebanho de modo geral? Tem diferenças em relação à sanidade? E como que você tem visto, né, isso não necessariamente em relação a balsas, mas assim, nas experiências? Então, de modo geral, claro que a gente tem particularidades de cada enfermidade, né? Então a gente tem enfermidades que são mais, digamos, podem ser consideradas exóticas dentro de um sistema de produção, e enfermidades endêmicas. Uma enfermidade exótica, por exemplo, uma brucelose, que você pode erradicar. Uma enfermidade endêmica é uma leptospirose, que ela está atrelada a roedores e muitas situações que a gente não tem como conter na maioria das vezes, ou até mesmo presença de capivara, que é um transmissor direto de leptospirose. Então, isso independe do sistema de produção. Tá? Independe se é... Claro que quando a gente tem um sistema mais intensivo, a gente acaba tendo muitas vezes até mesmo uma aglomeração maior de animais, e obviamente que isso aumenta a possibilidade de transmissão. Só que, por outro lado, quando você tem um sistema intensivo, você tem uma nutrição melhor, você tem um controle mais rígido, você vai eliminar vacas, por exemplo, assim, uma vaca que abortou, você descarta, coisa que num sistema extensivo, muitas vezes essa vaca vai ficar lá, e ela é uma vaca portadora, pode ser uma portadora de brucelose, por exemplo, e ela vai permanecer no teu rebanho, e toda vez que ela vira a ter um problema reprodutivo, ela vai jogar esses restos fetais no sistema, no solo, e isso vai aumentar a pressão de infecção dentro do teu rebanho. Então, eu consideraria não pelo nível de tecnologia, claro que, e outra coisa, um sistema tecnificado, ele exige você fazer isso, porque você não tem uma brecha para perder, você está investindo bastante, uma vaca de boa genética, uma inseminação, um sêmen superior, com uma qualidade melhor, um pasto que foi adubado, que foi colocado vários componentes ali para ter uma pastagem melhor. Então qualquer coisa que você perder está diretamente relacionado com a lucratividade lá na frente. Diferente, talvez, de um sistema extensivo, que a terra às vezes nem é considerada como tipo, já está paga a terra, então o que vira é lucro. Então a preocupação acaba sendo um pouco menor, eu diria, quando tem esse sistema extensivo, porque você não tem estação de monta. Quando você pede os números dessa fazenda, o pessoal não consegue precisar realmente quanto que foi que for um número básico de taxa de desmama. Às vezes você não tem essa informação, porque vai emendando ano no outro, e você vai desmamando o bezerro, vai comercializando, e os touros direto em cima dessas vacas, você não consegue segregar para saber qual vaca que realmente produziu um bezerro no último ano e qual vaca faz 3 anos que não produziu. E ainda assim, não sei aqui na região, mas acredito que ainda assim tem muitas fazendas nesse nível, né? E aí quando a gente volta à adesão dessas tecnologias, independente do nível de tecnologia que ela é utilizada, né? Depende, claro, muito do sistema e o objetivo da fazenda, mas a gente tem uma adesão inicial. Por exemplo, até o Walter comentou, não se via gente utilizando calcário há alguns anos atrás, e hoje um monte de gente usando. Por quê? Você tem lá um início com 3-5% dos pecuaristas que utilizam. Tem uma tecnologia nova, vou utilizar. A partir do momento que der certo isso, você vai ter outros, talvez 15 a 20 que vão entrar nessa mesma tecnologia. E vai ter os 30 últimos lá que nunca vão entrar, que possivelmente vão os que vão sair fora do negócio. Então eles vão ceder lugar para outros, ou baixa o rebanho, mas produz a mesma coisa. Então não significa que o Brasil vai, se porventura baixar o rebanho brasileiro, ele vai produzir menos. Talvez produza até mais, porque quem está realmente preocupado, ele está produzindo. Que é o que acontece com os Estados Unidos. Os Estados Unidos diminuem o rebanho deles e aumenta a produção, porque eles trabalham com intensificação maior, com tecnologia, e a gente vê várias fazendas, vários parceiros nossos que trabalham muito forte com isso, e tem uma tendência de
de isso aumentar. Só que não vai pegar todos. Vai ter muitos que vão sair fora, que não vão querer, como é que se diz, investir. Eles não já estão... Acha que talvez, não compensa. Acho que não compensa, ou talvez a sucessão familiar seja um limitante. Muitas vezes os filhos acabaram optando por outra atividade, e aí às vezes é mais vantajoso para eles ou vender a fazenda, ou arrendar. Então eles meio que não querem mais se incomodar com isso. Então vai ser uma tendência, e isso vem se mostrando já há vários anos. Então, o Brasil tem 20% do gado do mundo. Sim. Entendeu? Então, e uma produção que deixa a desejar em relação. Então, pelo preço da carne, a carne bovina é a única das proteínas, a única que não leva à monotonia de consumo. Você pode comer de segunda a segunda, que você não enjoa. Se fizer isso com frango, com porco, com peixe, você não consegue. A carne bovina é uma carne tão nobre, só que ela é cara no mundo inteiro. Então, quando você faz, você tem que ser eficiente na produção. E o Brasil utilizou, ele ficou vários anos trabalhando com a questão de áreas de desmatamento, que era o objetivo até. Exatamente, era o objetivo, era o que? Desmatar, abrir território. Claro. E a única coisa que tinha para botar... legalmente, né? Importante dizer, sempre. Mas algum tempo foi... Sim. Muito antes do Código Florestal. Sim, justamente. Sim. Então era a premissa de fazer isso. E a única coisa que você ia botar lá era boi. É vaca. E então isso fez com que a produção, um dos fatores, claro, que fez com que produzir bezerro fosse barato. Sim. Agora vai na Europa para ver se eles conseguem isso. Então, entendeu? Então, Austrália. A tendência é isso, equilibrando com o passar do tempo. E aí exige do produtor que ele tenha investimento. Senão ele vai ficando fora do negócio. Eu ia brincar até com o Walter a respeito disso. Eu ia falar assim, que você trabalhava na fazenda do pessoal da Itália, era praticamente o rebanho da Itália inteira. Mas, pegando um gancho aqui na resposta do Giovanni, a pergunta de Diana foi muito boa. Sim. Quando a gente sai de sobre intensificação, né, Diana? Isso acontece muito nas fazendas que a gente dá consultoria. Sim. Acontece demais, olha só esse negócio. Pegando o gancho do Giovanni. Quando você pega uma fazenda que ela não adota tecnologia, que ela é extensiva, que ela tem touro junto com vaca o ano todo, misturado. O proprietário, ele acha que ele não tem aborto, ele acha que ele não tem natimorto, ele acha que ele não tem reabsorção embrionária, perda embrionária, ele acha que ele não tem isso dentro da propriedade. Certo? Touro o ano todo, ele não tem dado, ele não sabe quem ficou prenha, quem ficou vazia, ele não sabe absolutamente nada. Só que aborta uma vaca hoje, aborta uma daqui a 4 meses, daqui a 5 meses, esses abortos, eles são diluídos ao longo do ano. E ele não vê isso aí. Eita, essa inquilina aí. Essa inquilina, ele não vê isso aí. Ele não percebe. A partir do momento que ele faz uma estação de monta, e ele fala assim, eu vou colocar os meus touros em novembro e vou retirar os meus touros em abril. E aí ele vai fazer um ultrassom e vai levantar um diagnóstico de quem ficou prenha. Ele espera que todas aquelas vacas prenhas venham a parir. Natural seria, né? Venha a parir, natural seria. Confere? Pronto. O natural é que todas estivessem prenhas e todas parissem. Só que quando começa a estação de parição, que concentrou muito, que você concentrou as coberturas, vai concentrar as parições, vai concentrar as desmamas. Quando começa a estação de parição, aí ele vê um aborto. Com 2 dias depois, outro. 3 dias depois, outro. Ou 2 abortos no mesmo dia. Assim, mas isso não tinha na minha fazenda. Como assim? Isso não tinha na minha fazenda? Porque eu intensifiquei agora, esse negócio começou. Tudo junto. Confesse na PF. Antes da IAPF não tinha. Ele acha que a culpa foi porque ele intensificou. Não. É porque aqueles casos que estavam acontecendo ao longo do ano, estavam muito mascarados, eles começaram a aparecer dentro de um mês. Mostrou logo todos os defeitos que a fazenda dele tinha. Mostrou tudo de sanidade errada, estava ali. E mostrou rápido. Aí ele se assusta. Aí ele chega e diz, Valtinho, tá acontecendo aborto aqui. Já cheguei em fazendas que a gente
coletou material, mandou pro Instituto Biológico de São Paulo. Será que comeu uma mirindiba, comeu isso, comeu aquilo? Eu ia dizer, é fava. Não é fava? Não é nada disso. Quando a gente coleta o sangue desses animais e manda para o laboratório, todos positivos para IBR, PVD e lepto. Ou seja, na fazenda dele tinha isso há bastante tempo, ele não detectou, endêmico. E a partir do momento que ele intensificou, igual você falou, Diana, a partir do momento que ele intensificou, ele descobriu. Ele descobriu. Então, a intensificação... Quando ele passou a registrar nos dados e as informações. Para você ter uma ideia, Diana, eu vou fazer uma conta rápida para você. Isso é muito interessante. Uma conta financeira. Nós estávamos com um cliente que ele falou assim, Walter, ele se assustou e falou, Walter, nós estamos com 18% de fundo de maternidade. 18%. O que é o fundo de maternidade? É aquelas vacas que você detectou como prenha, você viu a imagem do feto no ultrassom e elas não pariram. Você botou lá 500 vacas. Lá. Vai parindo, você vai tirando ela com bezerro. Vai tirando. Quando chega no final da aparição, ficou um monte de vacas que ela nem engrossou o útero, ela nem amojou. Aí o que aconteceu? Essa vaca estava prenha e ela não pariu. 18% de fundo de maternidade. Ou seja, se é 18%, 18 vacas a cada 100 não pariu. Não pariu, certo? Se a gente colocar isso em 1000 vacas... Na conta que você fez dos 500, já são quase 100. Pois meu Deus do céu. Então, se você colocar isso em 1000 vacas, se você colocar 1000 animais, uma conta rápida aqui, 1000 animais vezes 18%, eu tenho 180 vacas que não deixou bezerro para mim. Não deixou. Se eu pegar um bezerro bom de inseminação que custa R$2.500 e vale isso, vezes R$2.500, isso é R$450 mil a menos que ele deixou de faturar. Quase R$500 mil de reais. É muito dinheiro. E o que é muito dinheiro, gente. Giovanni e Walter, causa isso? Por que esse aborto que você falou que ela estava prenha, né? Estava prenha. E o que é? É pasto? Ela tá doente? Ou ela não tá preparada? O organismo dela é mais fraco? O que poderia acontecer? Claro que tem algumas situações que é normal, por exemplo, assim, a gente ter, por exemplo, fundo de maternidade, que é um parâmetro bem interessante, que ele é mais facilmente visto, percebido dentro da fazenda, né? Então, claro que a gente sempre vai ter uma tolerância, a gente vai ter o que é, claro que o objetivo é o quê? Você ter 1000 vacas prenhas e parir 1000. Sim. Isso na prática a gente sabe que vai ter situações particulares de cada vaca, tem situações muitas vezes fisiológicas de cada vaca que podem levar a perdas de 4, 5 pontos percentuais. Agora, quando foge muito dessa média, o que seria? 1000 vacas, você ter lá 40, 30, 50 fundo de maternidade, isso é uma coisa, tem algumas fazendas que obviamente conseguem ter 20. Agora, a gente pode ter envolvido várias situações aí. Pode ser uma situação nutricional extrema, que daí a vaca super magra, numa situação de uma seca extrema, que pode vir a perder. Pode ser alguma situação de manejo, que a gente pega muitas fazendas que movimentam muito essas vacas, transportam essa vaca no final da gestação, que a sensibilidade acaba sendo maior, mas a maior parte dessas perdas é relacionada à doença reprodutiva. E daí doença reprodutiva é causa infecciosa propriamente, que daí você entra brucelose, aí entra problema de IBR, problema de PVD, problema de leptospirose, aí tem problema de Campylobacter, que também pode gerar perdas gestacionais, aí você pode ter outras causas menos importantes, problema de neóspora, entendeu? Então tudo isso dentro de um sistema de produção, quando a gente tem perdas, a minha perda, por exemplo, fundo de maternidade deveria ser 4, né, 4%, está em 7%. Geralmente você tem aí uma causa envolvida, geralmente, pode ter mais que um. Agora, quando você tem nesse exemplo 18, geralmente tem mais de uma causa, não é uma única enfermidade e nem somente enfermidade infecciosa. Então, até o objetivo, até mesmo o Walter como consultor da fazenda, é o que entender como que isso se comporta e trazer ou um treinamento para a equipe, ou a utilização de um programa vacinal mais arrojado. Muitas vezes é necessário fazer alguma coisa de ambiente também, quando a gente fala de leptospirose, dependendo a utilização crescente de proteinado.
ou energético, ela atrai roedor. Onde tem comida, tem rato. Então, atrair o roedor, você tem um risco maior de leptospira. Então, você tem que fazer uma análise disso dentro da fazenda para justamente você tomar a ação correta, mais correta para aquele momento, para aquela situação que você está vendo, que pode ser diferente. Eu andei 20 quilômetros aqui, fui para Carolina, 100 quilômetros, não sei quanto da Carolina daqui, eu encontro uma fazenda lá, é outra situação. Então, por isso que é importante o consultor dentro da fazenda. Existem as receitas de bolo até para conter esses problemas, mas o importante é entender e, como o Walter falou, analisar as informações para você ter um convencimento de parte dos colaboradores e do investidor dentro dessa fazenda para realmente utilizar aquela ferramenta e evitar aquele prejuízo que talvez tenha sido de $500 mil. Então, isso é importante. E aí um ponto que muitas vezes coloca a gente como técnico, eu falo técnico como colaborador de laboratório, mas como se fosse um consultor, ter um veterinário na fazenda é caro. Que nem o Walter comentou antes, quanto que vai custar um toque nas vacas aqui para eu ficar uma diária lá para fazer 200, 300, 400 toques no dia, não sei quantos que você consegue fazer, mas é por aí, né? Isso. Às vezes até um pouco mais, um pouco menos, depende do manejo da fazenda. Isso sai barato demais, então isso muitas vezes é visto como um custo e não como um investimento, assim como a vacina reprodutiva é vista como um custo e não como um investimento. Então tem outras situações que também não são realizadas porque acaba ficando oneroso na primeira impressão. Só que quando você vê um número desses... Como o Walter colocou. Então, e aí entra o detalhe. Quanto custaria para fazer um plano sanitário para 100 vacas? Vocês sabem? Vocês têm ideia? Se eu fosse fazer um plano sanitário caprichado para a vaca e para o bezerro, pensando tanto em prevenir problema na vaca como problema de diarreia e pneumonia no bezerro. Quanto custaria por vaca? Vocês têm ideia? Não faço nem ideia. Em torno de R$40 a R$50 por vaca ano. Ou seja, ano. 1.000 vacas, no caso do exemplo ali, vezes R$50, daria R$50 mil. Você teria 18% blindado sob a proteção das principais enfermidades e com uma taxa final lá de desmame muito mais atrativa financeiramente para o seu negócio. Então, e agora, se eu perguntar para você assim, Lara, vamos investir, você tem 1.000 vacas, preciso que você invista hoje, estou aqui para oferecer aqui um programa, você tem que investir R$50 mil. Agora, nós conversando aqui, o que você ia falar para mim? Nossa, tudo isso? Exatamente. Nossa, mas tudo. O cérebro já estava processando a informação, você já deu a resposta. Aí que entra o detalhe. Ela é vista como um investimento muito pesado, mas não é colocado na balança o custo-benefício. Então, e quando a gente comenta de uma vacina reprodutiva e a gente fala o preço, é a primeira coisa. Nossa, tudo isso é caro demais. E realmente, eu entendo isso. Realmente assusta um pouco. Porém, quando a gente mostra o resultado que isso pode proporcionar, você fala, vou fazer agora. Sim. Vou fazer agora. Pode mandar o produto lá. E aí a gente acompanha daqui 1 ano, e daqui 2 anos, e vai vendo. Aí a gente fica com mais propriedade até para poder estar aqui num podcast que talvez tenha visualização, até mesmo no Brasil inteiro, para qualquer um que tenha acesso ao conteúdo, ele vai poder dizer, será que é verdade? Isso não pode ter certeza que funciona, entrega resultado, e assim como ter um consultor dentro do sistema de produção. Então, não é uma coisa que vai resolver.
Não é só agora eu vou utilizar o programa lá da Virbac e resolver todos os meus problemas. Não, você tem que ter apoio do consultor de campo lá também. Porque ele vai ter que ver o que tá, se aquilo está sendo aplicado, ele vai entender os detalhes de cada fazenda, ele vai entender como que funciona cada sistema de produção, aonde que está o gargalo. A gente já teve situações de consultor de fazendas que não faziam vacina, tinha um número grande de fundo de maternidade, ele entregou entre prenheses a mais e menos fundo de maternidade 17 bezerros a mais a cada 100 vacas. Por quê? Ele fez um programa sanitário, mais a consultoria dentro da fazenda, e mais treinamento da equipe da fazenda, e mais algum ajuste nutricional também na fazenda. Então, as coisas elas têm que andar juntas, todas as estratégias, elas têm que ter trabalhadas como macro, e muitas vezes uma dificuldade que a gente vê é o que? De olhar só um ponto. Vou olhar aqui só a IATF, porque a minha IATF está dando baixa. Mas espera aí, como é que foi o ano anterior? Como é que está a tua taxa de desmame na fazenda? Não adianta você ter também uma IATF super boa e ter 18 de fundo de maternidade. Então, não vai ter resolver o problema. E a gente, como empresa, a gente quer ter o cliente sempre. E assim como se eu fosse consultor, eu, Walter, acredito que plenamente que pensa a mesma coisa, você não quer ter um cliente oportunista, você não vai ser oportunista no cliente, você vai entregar um resultado e ele permanecer dentro da atividade, entregar resultados melhores ano a ano. Para você ter mais cliente. Com certeza. Esse cliente que teve 18 de fundo de maternidade, a gente já tinha proposto a vacina reprodutiva. Quando ele viu, ele falou assim, não, Walter, eu não vou usar. Mas quando ele viu a pancada, o quanto ele deixou de ganhar, ele falou assim, não, nós temos que usar mesmo. O triste é... Os números falam por si só, né, Lara? Os números falam, né? Você falou, né? Você falou antes a história da diferença, inclusive, desse pecuarista nato do pecuarista investidor. Acho que também traz muito disso, porque é uma nova visão que o pecuarista que é nato está realmente agora conhecendo e adotando cada vez mais. Cada vez mais. Né? Porque das duas uma, assim como tem acontecido ainda com a agricultura, a gente, pelo menos assim, minha percepção é, dentro do Brasil, se a gente olha a agricultura, a gente vinha ali de uma agricultura mais simples, né? Vamos falar assim. Né? Se eu olhar ali, por exemplo, vamos fazer uma linha do tempo aqui de 50 anos, né? Aquele tratorzinho, aquela plantadeirazinha, para hoje o que é. E aí a gente veio até com um exemplo que vocês citaram, a questão do valor, né, da valorização das terras. Então, assim, tudo isso foi uma mudança que aconteceu no sistema produtivo da agricultura brasileira. Ponto e parêntese aqui para fazer o adendo de que a gente tem o agricultor que é o agricultor profissional, que continua querendo produzir do mesmo jeito e que ele já viu que não vai dar, não tem como continuar. Porque o sistema já não admite mais isso. Então, ou das duas, ou ele muda, ou ele sai. Porque financeiramente não vai girar. Né? Ele muda, ele muda. Sai do mercado. E aí entra aquelas questões até que o Giovana citou. O Giovana citou a questão na pecuária também, da questão da sucessão, que é uma dificuldade, que a gente tem isso dentro da agricultura, tem dentro da pecuária. E também porque o Walter citou o exemplo lá, tem cara, quando ele é investidor, ele já sabe que ele já investiu. Voltar para trás não dá mais. Então, peraí, vou ter que contratar quem sabe, quem entende do negócio, para fazer esse negócio rodar e dar lucratividade. Ou seja, ele comprou o chip e não foi à toa. Não foi à toa. Né? Então, assim, é interessante porque tudo que vocês falaram, eles vão se conectando mesmo, né? E faz tudo muito sentido dentro de uma profissionalização que a gente está tendo das pessoas que estão à frente desses negócios, né? De modo geral. Olha, Diana, você colocou uma coisa muito, um ponto muito bom, porque você falou assim, em sucessão, pessoa que herda uma propriedade, ou mesmo que a pessoa não herda uma propriedade. A gente tem muitos clientes que eles são médicos, eles são advogados, são de outra área. Ele falou assim, Walter, eu comprei uma fazenda, 2.000 hectares, eu sou médico, eu sou engenheiro, cara, como é que eu ganho dinheiro com isso?
Eu entendo de engenharia, eu entendo de medicina, como é que eu entendo? Como é que eu ganho dinheiro com isso? Né? Aí que retorno na pecuária, como é que eu coloco isso para você, Diana? São etapas. Sim. Você não pode queimar etapas. São etapas. Não pode ficar pulando. Só exemplo. Você tem uma propriedade que ela é 100 hectares. 100 hectares. Para um pequeno produtor, às vezes, se o cara for desembolsar para intensificar ela, é uma propriedade muito grande. Custo. Sim. Intensificação. Sim. Então, quando a gente fala, olha, esquece, a gente pegou uma propriedade em Loreto até, que ele é de um dentista de São Luís, né? Cara, muita gente fina, muita gente boa, muito mente aberta. Ele falou, Walter, eu quero ganhar dinheiro com pecuária, eu sou dentista, cara, e essa fazenda eu só fico botando dinheiro nesse negócio e esse negócio não rende, rapaz. Como é que faz? A gente foi na propriedade, mapeou toda a fazenda. Aí nessa hora a gente tem que ter a propriedade na mão para tomar a decisão. Mapeamos toda a fazenda, calculamos as áreas, tiramos áreas que são improdutivas, pedra, tudo, mas ele ficou com 100 hectares. Era 149 hectares, 49 era de morro, pedra, não produzia absolutamente nada. Tirou. Ele falou assim, até agora eu vou gradear a fazenda toda em 100 hectares? Eu digo, não, você só vai gradear 20 hectares. Mas só 20? Digo, só 20. Esquece o resto. Você vai gastar muito. Você não vai ter retorno no seu investimento, você vai diluir demais o seu investimento. Vamos trabalhar com 20 hectares. Aí eu fiz a conta para ele. Sim. Aí quando ele se espantou. Eu digo, olha, eu vou te fazer uma conta rápida só para você trabalhar. Se você tiver 20 hectares e você trabalhar com 5A por hectare, vezes 5, você tem 100 Uas. Vezes 450 quilos, você tem 45 mil quilos. Se eu dividir isso aqui por bezerro de 300 quilos, você tem que comprar 150 bezerros. 150 bezerros vezes 2.500, você tem que ter 375 mil reais para investir em gado, só em gado, em 20 hectares. Você tem esse dinheiro? Eu falei assim, não, eu digo, então separa. Separa. Ou seja, o sistema dele, aí é que a gente tem que entrar. Nós pegamos só 10% da fazenda para fazer ele produzir. 10% só. Isso aqui, ele ia investir em gado, ainda tinha que gradear, comprar adubo, comprar proteinado, calendário sanitário e tudo mais. Em 10 hectares, em 20 hectares intensificado. Né? Então, o grande problema das pessoas que não são da atividade, que não são do ramo, eles queimar etapas. Não queima etapas. Vai devagarinho. Porque eles não têm a visão, né? A visão porque acham que é só comprar a área e botar o só comprar a área e botar o tem a pressão do pastejo, né? Aí o cara produz um monte de pasto, não tem gado. Daqui a pouco ele tem gado, termina o pasto. Porque tá no verão. Trabalhando proporcional 20% da área ano, acaba sendo uma estratégia que ele vai entendendo a região, a pressão, e ajustando essa pressão de pastejo para ele não ficar um excesso de gado sem pasto, ou o inverso, que também perde, porque dá tombamento, vira lignina nesse pasto, não te serve mais de muita coisa. Isso é muito engraçado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois, né? O Walter morou um tempo fora que eu digo fora do estado, você de outro estado. Como é que tá a mulherada na pecuária? Aqui no Maranhão a gente tem essa noção porque a gente já conhece muita gente. Boa pergunta. Tem as fazendeiras aí na região de Imperatriz que é forte. Mas aqui em Balsas tem umas fazendeiras muito boas. Sim, né? Aqui em Balsas tem. Eu tenho clientes, eu tenho uma mesmo que essa história dela com a gente, com a Campo Bom, foi muito engraçada. Eu fiquei conversando com ela 2 anos por WhatsApp. Eu não a conhecia, ela também não me conhecia, ela veio falar só de nome, Valtinho, ela pegou meu contato, me deu um oi, e a gente começou falando, e eu falando 2 anos com ela por WhatsApp, não conhecia, e ela também não me conhecia. E aí, quando chegou um certo tempo, ela chegou e falou assim, Valtinho, eu queria que você fosse na minha fazenda, eu quero inseminar. Falei, vamos lá. Depois que a gente andou na fazenda, montou a cavalo, foi lá ver a guarda, ver o gado, ver pasto e tudo mais, eu falei, a sua fazenda não está pronta. Eita. A sua fazenda não está pronta para inseminar. Ela, por quê? Por causa disso. Nós temos que preparar isso. Olha, e eu ganho dinheiro
Sim, já você Inseminado. mais fácil. Não, Mas mas além você de ganha cima, dinheiro eu sou com consultor. qualidade, né? Eu sou consultor. Eu tenho que botar um pacote tecnológico que o meu cliente, da porteira para dentro, que o meu cliente vai ter um retorno. Eu falei, sua ainda não está pronta para inseminar. Nós vamos inseminar o ano que vem. Esse ano você vai fazer esse seguinte manejo: separa a vaca solteira de vaca parida, deixa as vacas solteiras com todo durante tanto tempo, vamos fazer isso. Beleza, o ano que vem nós vamos preparar a fazenda. Aí, o ano que vem, nos anos seguintes, começamos a inseminar. Eu puxei os dados dela com touro, a estação de monta com touro. No ano seguinte, puxei os dados dela, do gado que pegou uma IATF foi para touro, 2 IATF foi para touro. Hoje, ela trabalha 100% com inseminação artificial. Desmama os bezerros mais pesados da região de Feira Nova. Opa! Da região de Feira Nova. Desmama os bezerros mais pesados de Feira Nova. É muito criteriosa. Todos os manejos na fazenda, ela tá lá anotando detalhe na maternidade, monta a cavalo. Inclusive, há 2 semanas atrás, nós estava lá no meio de um sol quente danado, montando a cavalo dentro das maternidades, olhando. Era 11h30, nós com fome, né? Mas uma pessoa extremamente perfeccionista. Vai tá no encontro hoje com a gente, mas é uma pessoa que é extremamente complementar. Pra gente conversar. Nossa, é bom vocês trazê-la aqui. Nossa, ela vai dar uma aula de sofrimento, de experiência de vida. É ótima. E até a tua experiência dela contigo, pra gente. Isso foi muito legal, foi muito legal. E hoje ela tem uma estação de monta de 80 e poucos dias de estação de monta só. Muito curta a estação dela. Muito curta. Índice de prenez alto e desmama pesado, pesadíssimo. Que era possível. Ela acreditou na tecnologia. E todo mundo hoje assim, poxa, mas aquela mulher realmente faz diferente. Aquela lá faz diferente. E tem muitas mulheres, não só ela, tem muitas mulheres entrando e fazendo diferente. Por incrível que pareça, as mulheres são muito mais detalhistas do que nós. Nossa, é muito bom. Os dados é muito bom trabalhar com as que mulheres. a Embrapa passa é que da pecuária, 52% da parte de gestão é feminina, né? Então por isso que eu perguntei para você assim. A gente sabe que a mulher ela é mais nesse sentido mesmo, ela é mais curiosa. Eu lembro do primeiro evento que a gente foi, né? A primeira vez que a gente foi no Encontro Nacional das Mulheres do Agro, chegou um palestrante, era acho que o Paulo Herman, né? Isso. Ele chegou, olhou e falou assim, ué, mas vocês estão aqui? Depois da aquela plateia gigante. Ele falou, mas vocês estão aqui? Eu digo, mas não vai me contar não. Ele falou, não, os homens só chegam muito mais tarde. Ele falou, gente, não estava preparado para esse tanto de pergunta, não. A mulherada Tem muitas mulheres entrando no agro aqui em Balsas e fazendo bonito, fazendo bem, tá? É por isso que quando a gente traz esses papos, né, todos os profissionais, é justamente também para que a mulher veja que ela já faz parte, que ela já tem esse lugar, mas ela não se enxerga nesse lugar, né? A gente sempre fala que a primeira pessoa que vai, de repente, substituir o pai ou o marido vai ser a esposa, vai ser a filha mais velha. Quantos casos a gente já viu a filha dentista morando numa capital, dali a pouco o pai tem problema, fica doente, ela tem que cair de paraquedas na propriedade, porque a mãe não tinha condições de assumir, ou passou por uma situação com o marido nessa pandemia. A gente sabe muito bem como é que foi. E a maioria delas entra nesse critério, nesse exemplo, que ela realmente adota consultoria. Adota ela consultoria. Não conhece, até ela fala, precisa de ajuda, né? Tu também deve conhecer até a Fava lá de Barra do Garça. Qual? Até a Fava. Ela é pecuarista lá. Ela é pecuarista. Forte lá, assim. E ela, né, no processo de divórcio, ela ficou com uma propriedade, ela falou, gente, eu não sabia o que fazer. Fui pra cima, fui pra consultoria, fui pra isso. Hoje, a propriedade dela é referência na questão até de reflorestamento e tudo. Então, assim, a gente vê que elas estão mesmo procurando. Quem não tem vergonha de dizer, olha, eu não sei, mas eu quero aprender a fazer. Lara, eu tenho uma cliente, ela mora em Recife. O pai dela morreu de Covid. Na época do Covid. Tem N exemplos desses. O pai dela morreu de Covid e ela herdou um mega patrimônio. Mega. Sabe o que é mega? Eu imagino. Mega patrimônio. E um dia ela me ligou pra gente, eu já dava consultoria pro pai dela. E eu falando com ela, ela vinha, anotava tudo. Aí eu falei, fulano, você tem que fazer um curso de gestão de pecuária de corte. Tudo que eu falava, ela, mas por quê? Por quê? Não entendi. Um detalhe interessante é que quando o pai dela era vivo, são 3 filhas, e ela era a financeira do pai dela.
ela não entendia nada de manejo de fazenda, mas chegava as notas para ela pagar de arame, de sêmen, disso. Ela sabia o que tinha dentro de uma fazenda porque ela pagava as notas. Mas ela não sabia como era que mexia na fazenda. Mas ela sabia o que tinha dentro porque ela pagava as notas. A operação em si, né? A operação em si ela não sabia. E quando o pai dela morreu, ela teve a obrigação de tocar o negócio. De tocar o negócio. E eu falei, olha, você tem que fazer um curso de gestão de gado de corte. E ela foi para Goiânia, foi para Goiânia fazer um curso até pela Reagro. Sim. Um curso muito bom mesmo. E hoje ela tem 3 consultores dentro da fazenda dela. 3 consultores. Ela tem a gente na parte de reprodução, toda a parte de sonografia, reprodução. Ela tem um cara que faz toda a evolução do projeto dela, em que ela vai investir, e tem um agrônomo só responsável pelas análises de solo, recomendação das adubações e tudo mais. Então, inclusive ontem eu estava na fazenda dela, montada a cavalo com o vaqueiro dela, passando as fotos para Recife, ela estava em Recife, né? É uma pessoa muito boa de você trazer aqui para conversar com vocês. Ela vai dar assim uma aula de vivência. Contato, né, de vivência. Nossa, é uma pessoa formidável. Formidável. Então essa é de Feira Nova, essa daqui de Balsas. Então ela vai para Recife, a cada 90 dias ela vem. Sim. Ela vem e tem 4 fazendas. 4 fazendas. Ela produz queijo, olha, tá cutucando. Não. Ela produz o só. Ela tem uma fazenda, uma fazenda dela é arrendada para soja, né? Ela tem uma no Piauí que é arrendada para soja, e tem as outras em Balsa aqui que é pecuária de corte. Pecuária de corte. Aí nessa parte da pecuária de corte, ela mexe com Nelore PO, né? E a outra parte Nelore comercial. Opa, muito bacana. Pra gente aqui, se encaminhando aqui pro final, já conta de horário, né? Porque se deixar, a gente vai aqui e vai dentrar a noite e aí não vai dar, né? Porque vocês têm compromisso. Mas uma outra curiosidade em relação, a gente tá falando aqui de gado, a gente sempre ouve falar de Nelore, né? Assim, parece que quando fala de gado, só pensa naquele gadinho branco lá, tradicional. Qual é o tipo de gado que a gente tem na região, o que as pessoas estão investindo, o que tem de novidade, o que a tecnologia está falando a respeito de espécies? Não, raças. Olha, é o seguinte, o rebanho brasileiro, ele é predominantemente zebuíno, né? Nelore, Guzerá, do Brasil, Tabapuã, Gi, são raças zebuínas, né? Raças extremamente adaptadas ao nosso calor, desafio de ectoparasitas muito grande. Nutricionais, aguenta desaforo nutricional, infelizmente, aguenta. No português bendito, o desaforo nutricional é não dar comida pro bichinho. Não dar comida pro bichinho, então... e querer que ele engorde. Então, é um animal extremamente rústico, certo? Sim. Porém, a gente pegar esses animais que são os zebuínos, que eles se adaptam muito bem ao nosso sistema de produção, ou seja, eles têm os pontos positivos deles, que é isso aí, rusticidade e tudo mais, mas porém, ele tem outras coisas que ele deixam a desejar, como por exemplo, precocidade e peso de carcaça. Né, quando a gente pega um animal Nelore, né, a fêmea Nelore, uma novilha, se ela estiver bem deseladinha, comendo ponta de braquiária, bem trabalhada a sanidade, vermifugação, vacinação, tudo, ela vai entrar em reprodução com 22, 24 meses. 2 anos, vamos botar 2 anos. Ela está com 300 quilos. Ela comendo desde a desmama, comendo ponta de braquiária, né, um pasto bom, mineral bom e tudo mais. Quando chega com 2 anos, ela está com 300 quilos, 10 arrobas. Quando a gente pega uma outra raça, compara com uma outra raça, exemplo, Angus, por exemplo, um britânico, essa fêmea, bem tratada, ela entra em reprodução com 13, 14, ela diminui 1 ano. Já tá bem mais gorda também, né? Já tá bem mais gorda, tá bem mais pesada e já tá prenha, né? É uma raça excelente para você cruzar com o Nelore e ter o meio sangue. Certo? Só que poucas pessoas fazem isso, por quê? Porque, primeira coisa, eles não conhecem cruzamento industrial, não sabem os benefícios do cruzamento industrial, e como o nosso mercado, ele quer mais um animal branquinho, às vezes você chega no meio de um lote de animal para vender, e tem 100 bezerro branquinho, se tiver um pretinho no meio do lote, ele fala assim, tira aquele ali. Ele não quer. Certo? Se tiver um bezerro vermelho, ele não quer.
né? Então as pessoas às vezes deixam de usar uma outra raça que tem muito potencial, que vai entregar não manchar o rebanho. Ainda tem isso muito da cultura, né? Da cultura. Mas o cruzamento industrial com Angus, com Red Angus, ele vai muito bem. Ele vai muito bem. É um peso de carcaça maior, aquilo que o Giovanni falou. O rebanho americano, ele é menor do que o brasileiro. Mas ele produz mais carne, entrega mais produção do que o brasileiro. Por quê? Nutrição e genética. Enquanto você mata um boi aqui no Brasil com 18, 19 arroba, lá eles matam com 30. E muito mais novo. Muito mais novo. E por que a diferença desse sabor? Joia. Sabor de carne. Chegam aqui louco pra carne da gente. Sabor de carne, ela é muito peculiar. Tem muita coisa envolvida no negócio. Tem muita coisa, né? Uma das coisas que é de sabor é maciez, está muito relacionado à idade. Sim. A idade do animal. O animal mais velho tem a carne mais dura, o animal mais jovem tem a carne mais mole. E o sabor da carne está muito relacionado à gordura entremeada entre fibra muscular. Está relacionado a isso. Então, o nosso Nelore, apesar da genética estar trabalhando muito Nelore para mamoreiro, botar essa gordura entre a fibra muscular, mas isso é muito pouco. Em comparação a outras raças. As outras raças europeias, elas já têm essa característica de depositar a gordura entre a fibra muscular. Se você tirar o couro de um Nelore, você vai ver aquela capa de gordura subcutânea, não vai? Sim. Vai. No zebu, no europeu, você não vê isso. A gordura é entremeada dentro da musculatura, distribuída. E essa gordura dentro da musculatura, ela que dá o sabor da carcaça, né? Dá o sabor e a maciez. Né? E o Nelore, ele tem 98% dos Nelore, talvez a carne não é macia, não tem marmoreio. Então, então isso é uma coisa que a genética, o melhoramento genético, a questão de IATF e outras ferramentas aí tecnológicas conseguem trazer. E também outra vantagem é o que? A questão da precocidade. Hoje a gente já tem fazendas trabalhando com as chamadas super precoces, que emprenhar a novilha com 12, 14 meses, que há alguns anos atrás era impensado, era tentativa e um erro muito grande, um fracasso muito grande. Então isso conseguiu, a gente tem conseguido em algumas fazendas essa possibilidade, e isso é uma vantagem no sistema de produção muito grande, porque você tira uma categoria fora. Então você tira de 12 a 24 meses e você ocupa com vaca de cria essa posição no pasto. Então isso te dá uma vantagem, uma lucratividade melhor, uma eficiência de produção melhor. Então isso também acaba sendo importante quando a gente fala de tecnologia dentro do sistema de produção. Só que aí, voltando a falar do Nelore, o Nelore realmente ele é um sobrevivente, porque ele é muito rústico, né? Então ele sobrevive a situações, digamos assim, bem adversas de nutrição e clima, coisa que a gente não consegue com Angus. Então a gente vê muitas fazendas, muitas vezes até tentando botar um cruzamento, só que às vezes o nível de que eles propiciam para esse animal, ele está adequado para o Nelore. Aí eles querem o mesmo resultado, fazendo a mesma coisa que faziam com o Nelore e com Angus. Então isso também não dá certo. Agora, se você fizer um negócio certo, fizer um plano nutricional ao longo do ano, todas as estratégias sanitárias, obviamente que o Angus, ele é com certeza muito bom e muito produtivo. Sim. Só que tem que verificar esses limitantes de cada fazenda e entender se isso realmente é possível, para às vezes não criar uma expectativa, uma falsa expectativa. E achar que aquela raça não é boa. Exatamente. E o inverso também, eu achar que só o Nelore que serve, entendeu? Então ele tem que pontuar isso, alinhar a expectativa e entender. Por isso que eu acho que a essência é compartilhar informações. Eu iniciei o nosso negócio aqui falando de compartilhar informações, e quando um produtor ele busca essa informação fora, peraí, eu quero aqui melhorar o meu sistema de produção, eu vou ter que entender de quem está sendo eficiente, eu vou ter que ir lá visitar um produtor lá no Mato Grosso do Sul, um produtor aqui no Maranhão também, com certeza tem, entendeu? Então ele não precisa ir longe.
para ele ver isso, mas ele tem que ver, sentar com o produtor, qual a dificuldade sua aqui, o que foi a tua dor, o que é a tua dor atual, qual foi a tua maior dificuldade, como é que você conduziu o negócio aqui, quem foi teu consultor, entender como é que isso se moldou para ele conseguir, e ele, com base nessas informações que quem começou lá não tinha, ele teve que pagar para ver. Então hoje você tem acesso a essas informações, e a gente também, como laboratório, a gente já proporcionou diversas viagens, inclusive de clientes daqui que foram para o Uruguai, conhecer um pouco do sistema do Uruguai. A gente já fez intercâmbio de pessoas, vamos pegar umas pessoas de Goiás, levar umas fazendas do Mato Grosso, às vezes alguém do Mato Grosso que quer conhecer um confinamento de São Paulo. Então propiciar essas oportunidades acaba sendo também uma das premissas nossas para fazer com que o negócio ande de maneira mais redonda e com menos riscos. Risco vai ter, toda atividade vai ter. Mas quando você consegue entender os detalhes, você com certeza vai amenizar os riscos, e isso vai te dar uma segurança muito maior para você ser eficiente e lucrativo. Mas aí, olhando o nível Brasil, o que a gente pode falar de, assim, quais são as raças que a gente tem? Tem, tipo, as 5 mais ou alguma coisa assim? A mais é Nelore. Realmente é o que Nelore, é o carro-chefe. E aí as outras... Assim como tem outras raças. Final de semana, sábado passado, eu fui ali no Paraná visitar o IDR, que é Instituto de Desenvolvimento lá do Paraná, um órgão estadual, que eles têm uma raça chamada Purunã, por exemplo. É uma raça que tem no Paraná, e não deve ter em muitos outros lugares, tem 3.000 animais somente. Só que é uma raça que eles fizeram o cruzamento, uma raça sintética, que foram a junção de 4 raças, que eles viram que aquilo era melhor pro local, para a situação climática do local, que foi o que melhor desempenhou dentro das análises que eles obtiveram em 20, 30 anos no desenvolvimento, não sei o tempo exato, no desenvolvimento dessa raça sintética. Assim como tem uma raça sintética que é o Brangus, que é uma raça bastante difundida, principalmente lá no sul. Braford, entendeu? Então tem japonês também. Tem japonês também. Wagyu, que eu te falei, essa carne hoje na hora. Então são situações que, claro, que não são grandes volumes de animais presentes, mas eles fazem, alguns entusiastas da raça acabam proporcionando um desenvolvimento daquela raça dentro do território. Sim. Mas agora o que domina é o Nelore. A gente não vai, e vai demorar muito para a gente fugir disso. Mesmo tendo o sul, pega Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente quase não vê Nelore. E são 18 milhões de cabeças, somando os dois estados. No Paraná tem também bastante Angus e tal, não saberia te dizer a proporção, mas aqui para cima, Brasil Central, é Nelore e no leite Gir, e é o que vai e possivelmente permaneça desse jeito pela rusticidade, pelo clima que a gente está inserido e pelas tecnologias. Mas aí entra o que você estava falando também antes, que é melhorar geneticamente esse animal e fazer todo o dever de casa para que você tenha um maior aproveitamento desse animal, né? Uma genética boa, ele produz tão bem quanto um ano. A gente vê ele muito não vai ficar para trás. Nas pecuárias, né? Sim. A pecuária de Goiânia ali, ó. Você vê, ele tá falando de quem não é do ramo. Olha o que virou o Henrique e Juliano na questão da pecuária. Pois é. O que esses meninos viraram, gente? Hoje são exemplo, um monte de gente, que gado deles é absurdo. Quer dizer, eles vão pra fazenda fazer o quê? Só olhar. Só olhar, né? Só olhar. Eles tem quem cuide, né? Muito bem. Falta lá, tem gente, mas assim, esse papo foi muito maravilhoso. Acho que quem tá ouvindo, né, deve ter ficado, com certeza, com mais perguntas pra gente fazer, mas o tempo realmente é contado. Walter,
se as suas considerações finais, os dados de onde fica a sua empresa, redes sociais, onde é que as pessoas te acham? Joia, a gente começou por Mangabeiras, né? Então a gente tem um escritório em Mangabeiras, né? E estamos agora fazendo o nosso escritório aqui em Balsas. Eu já moro em Balsas, já tem 5 anos, e agora a gente vai começar a fazer o escritório aqui em Balsas. Hoje nós somos 5 veterinários na empresa, 5 veterinários, zootecnistas, inseminadores, e prestamos consultoria na área de nutrição, pastagem, reprodução, que é o grande foco da empresa. A gente tem o nosso Insta, @Campo Bom Consultoria. Campo Bom Consultoria. Bom Consultoria. As pessoas podem entrar lá no nosso Insta, verificar o nosso trabalho. Lá tem uma série de reportagens que a gente faz, muita coisa boa. Legal. Tá? Perfeito. Giovanni? Eu tenho sede hoje no Paraná, Curitiba, dou apoio para todo o Brasil, né? Vou cada semana num local diferente, mas o pessoal tem o meu contato de celular, que às vezes é interessante até passar aqui para todo mundo, mas tem o meu Insta, que é Pecuária pelo Brasil, tá lá Giovanni Pastre. Então qualquer pessoa que tiver interesse pode entrar em contato, a gente acaba podendo proporcionar algum apoio, alguma dúvida que tenha com relação à sanidade dentro da fazenda, algum eventual problema, e a gente sempre direciona até mesmo para as equipes locais, como eu sempre gosto de ir em loco na fazenda. Eu acho que quando você vai em loco, você consegue ver coisas que não foram percebidas, talvez, né? Então isso dá uma assertividade muito maior na nossa estratégia. Então a gente tem uma equipe a nível Brasil que pode dar suporte para esses clientes, eventuais clientes queiram, porventura, algum suporte ou tenham a necessidade de buscar mais informações em relação a tudo que a gente comentou hoje. E tem outros também assuntos que a gente pode discutir, desde controle de parasitas, controle de carrapatos. Tem vários assuntos aí que tangem essa questão sanitária e não só pensando unicamente na parte de reprodução. Então o pessoal pode entrar em contato ou comigo pelo Pecuária pelo Brasil. Eu acredito que isso vocês até vão compartilhar no momento do podcast aí, e aí a gente está à disposição para qualquer dúvidas e para dar apoio aí para o pessoal de campo. Muito obrigada, né? Nossa, foi assim sensacional. A gente que agradece. Nossa, a gente que agradece, porque assim, não é todo dia que a gente consegue reunir assim 2 sumidades no assunto juntas, né? Assim, no mesmo momento. E foi assim pela dedicação também de vocês, e parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. A pecuária com certeza agradece, né? Os produtores aí, né? Os pecuaristas. E é isso, gente. Olha, todas essas informações vão estar disponíveis, né? Então, no rodapé aí das descrições dos vídeos. Para quem acompanha pela Rádio Boa Notícia, também pode entrar em contato com a gente, @Rede Agro Mulher Mais. Esse e todos os outros nossos episódios estão disponíveis online também pelo YouTube e pelo Spotify. É isso, não é isso, mano? Até o próximo programa, Chama na Botina. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, gente.